Hey yo pessoal, aqui que fala com vocês de novo é o Champs, trazendo mais um deck Spotlight de Hearthstone. Originalmente eu queria trazer um deck Spotlight que tivesse cartas já do Distrito Militar que foi aberto recentemente na expansão de Maldição de Naxxramas, né? Porém, eu fiz alguns poucos testes, já que a coleção saiu de madrugada hoje sendo quarta-feira, saiu nessa madrugada, né? E eu fiz alguns poucos testes com as cartas que saiu naquela ala militar e não consegui um desempenho tão impressionante assim com nenhum baralho. Então, para não estar trazendo deck Spotlight de um deck que ainda não foi testado, eu preferi utilizar uma build mais antiga, já com cartas que já estavam sob meu controle há mais algum tempo, onde eu tinha testado mais. E hoje eu vou trazer um deck tipo Paladino, que eu ainda não tinha trazido pra vocês. Eu batizei ele de Minion Heavy Paladin, porque é um deck muito lotado de paladinos, muito lotado de lacaios, são 24 ao todo. Tenho apenas 6 cartas que não são lacaios nesse deck. E é um deck bem barato, visto que eu não tenho muitas cartas de paladino. Eu sequer tenho acesso a igualdade, sabe? Que é uma carta que tu vê rodando em praticamente todas as builds de paladino por aí. Mas essa aqui é um set de cartas que eu uso há bastante tempo. Eu utilizava um baralho similar a esse antes de ter saído o Curse of Naxxramas. Eu fiz algumas poucas modificações graças a algumas cartas que saíram da primeira ala. Mas do mais é a mesma coisa e ele sempre foi um deck com resultados bem interessantes dentro do meu nível de competição. Que por enquanto orbita entre rank 12 e 6. É onde eu fico geralmente na ladder. Embora esse mês ainda eu não consegui descer, eu quero ver se eu consigo descer pelo menos até rank 15 antes de estar gravando o gameplay que eu vou postar hoje ou amanhã no canal, o gameplay com esse baralho. Mas é que sempre que reseta a ladder eu aproveito que eu vou estar mais perto dos jogadores com menos experiência, geralmente, né? Embora muitos jogadores bons também vão estar junto lá em cima, e tento testar alguns outros decks, e geralmente é a época que eu mais perco jogos, porque tô testando novas mecânicas, e depois que eu já tiver algumas combinações interessantes de cartas, eu começo a subir até onde eu sou capaz de chegar. E por enquanto esse é esse lugar. Enfim, sem atrasar mais o vídeo, já vou direto pro card by card agora. Em primeiro lugar, nesse deck, que eu falei, é muito cheio de lacaio, eu uso 4 lacaios de custo 1. Eu uso 2 escudeiras urgentes, é um drop muito competente. Esse deck é bem barato, então a maioria dos jogadores poderão fazê-lo sem dificuldade. Escudeiro Urgente é uma ótima carta para esse deck, que é um deck que foca bastante no board control. Ele é um deck agro, mas ele não é um rush. Vocês vão ver que ele tem cartas de todos os custos, então ele não chega a ser um rush. Ele é um agro focado bastante em board control. A gente usa 2 sargento abusivo, não é o Mono Drop tão bom assim, existem Mono Drops melhores do que ele, como o Gnomo Leproso, ou até mesmo algumas pessoas podem discordar disso, mas eu acho que por si só o Org Infiltrado, ou uma coisa tipo assim, o nome daquele lobisomem, é melhor do que o Sargento Abusivo por si só, mas ele tem a gente usa ele basicamente pra ter uma forma de ativar o Ovo Neurubiano, que é uma das cartas mais fortes do jogo ainda. Eu ainda não vi outras cartas infestando tanto o metagame quanto o Ovo Neurubiano. Então 2 de cada desses. Aí indo pro custo 2 a gente tem 8 criaturas de custo 2 para sempre manter um início interessante. 2 Knife Juggler, 2 Malabaristas de Facas. Uma das raras mais interessantes para quem quer jogar com decks agro. É uma carta muito competente por si só, pela força que ele dá pro custo 2, e um efeito muito bom que a gente pode ativar até mesmo com o nosso Hero Power, de chamar os nossos soldadinhos lá da prata. E a gente também é cheio como eu falei, é focado em lacaio nesse deck, então ele sempre é uma carta que vem a calhar. 2 Ovo Neurubiano, ele foi uma das cartas que fez eu modificar um pouco esse deck. Na versão original do baralho não tinha Ovo Neurubiano, eu acho que eu utilizava a Money Berserker no lugar, que ainda assim é uma carta muito competente, mas o Ovo Neurubiano é melhor, não tem como negar que o Ovo Neurubiano é uma criatura bem forte, bem difícil de se lidar, principalmente por causa que ele ajuda os decks agro e rush contra os board swipes. 2 Escritor Urgente, muitas pessoas podem não querer usar essa carta, ela não vê tanto jogo. Antigamente até que eu via mais gente utilizando ela, hoje em dia eu não vejo praticamente nenhum paladino utilizando ele. Eu ainda gosto de utilizar ele me permite fazer trocas que são bem vantajosas para mim, ou mesmo que não seja para fazer trocas, dando uma proteção pro meu labarista de facas durante algum turno, até meu oponente ter alguma forma de se livrar dele. Eu acho realmente muito bom. Só que daqui 2 manas 2/2, ele não é excelente, mas no Vanilla Text ele é suficiente. Vanilla Text não é o texto de Vanilla, é o teste de Vanilla mesmo, Vanilla Test. Ele se sai bem e me ajuda, mas se alguém quiser substituir essa carta por alguma outra carta de custo 2 ou 3, ou até mesmo algum outro Mono Drop, não acho que seria uma má jogada também. Rastejante Assombrado, outra carta que não tem muito
O que falar, ele já infestou o metagame, ele é que nem escudeiro agente, é uma criatura fraca, porém com valor bem grande, geralmente os oponentes ignoram ela. Ela também é outra garantia contra board swipe, a gente não tem muitas formas de buffar ela, a não ser com buffs únicos, estilo Sargento Abusivo e Anão de Ferro Negro, mas ainda assim ele é um lacaio interessante para nos ajudar a sobreviver o early game e ter um mid game mais consistente, visto que se a gente levar um board swipe, a gente é deixado pelo menos com 2-1-1. Esse deck tem bastante, na verdade, bastante últimos suspiros, se tu for parar pra ver individualmente. Duas clérigos de sua partida é uma criatura muito forte na curva dela, custa 3, a maioria dos decks agro tende a utilizar pelo menos duas, né? Não tem muita razão para usar apenas uma clériga de sua partida. Ela te beneficia nas trocas, mas também é outra forma de ativar o ovo neurubiano, dando buff pra ele, e também pra buffar uma escudeira agente, ou até mesmo buffar o soldadinho que tu chama 1/1, fazendo virar um soldadinho virar um 2/2 já é bem relevante. É bem interessante mesmo. Clérigo de sua partida muito boa. O Golem Colenteiro, outra carta muito barata que provavelmente todo mundo já conhece. E quem conhece o jogo sabe que é uma das primeiras comuns que você conseguiu o teu set. 2 Golem Colenteiro faz muita diferença em vários baralhos. Ele é uma carta que já existia no jogo antes de sair Curse of Naxxramas, mas ele se dá muito bem junto com o Ovo Nerubiano, junto com o Rastejante Assombrado. Aquelas cartas que te ajudam a sobreviver no early game e te dão uma chance de aguentar board swipes e triunfar no mid e no late game, visto que teu oponente vai ter problema para lidar com todas as criaturas que morrem e voltam. Pacificador Aldor, que nem eu falei, outra daquelas cartas estilo Protetor Argente que tu não vê mais utilizando tanto assim. Ele joga mais nas builds de Control Paladin, que eu não posso jogar por enquanto, eu não tenho nenhuma carta que vá Control Paladin, eu não tenho Tyrion, eu não tenho Leon Hands, eu não tenho nada dessas coisas, então pra mim é impossível jogar de controle. Eu tô cada vez mais me afastando de decks focados só no Rush. O Pacificador Aldor, ele é que nem o Protetor Agente, 3 manas por um 3/3 é bem sólido, o efeito dele me ajuda a vencer cartas que de outra forma seriam muito devastadoras contra o meu baralho. Por exemplo, eu posso pacificar Elementais do Fogo de Xamã, posso alimentar aquele 7/8 de Xamã lá que tem Provocar de sobrecarga 2, Elemental da Terra, eu acho. E todo esse tipo, eu posso pacificar o Jubata da Savana, posso pacificar o Gigante de Handlock, todo esse tipo de carta eu posso dar uma pacificada neles, o que permite que minhas criaturas pequenas e médias consigam se unir como um só e devastar essa única criatura grande sem eu ter grandes perdas. Então o Pacificador Aldor nesse deck ele ajuda bastante, visto que ele é um deck rush, ele é um deck agro, mas focado no board control. Aí aqui junto a gente encontra todas as nossas cartas que não são lacaios. São cartas de graça, as cartas que tu já tem por chegar a nível 10 com o Paladino, e são cartas bem competentes por si só, totalmente autoexplicativas. 2 Defensora Vera Prateada, uma das melhores armas do jogo, com certeza. 2 Consagrações e 2 Martelos da Ira. São cartas que já são bem famosas no jogo, não tem muito o que dizer porque eu estou utilizando elas. Visto que eu não tenho as cartas, outros feitiços competentes de Paladino, faz sentido eu utilizar essa aqui, que são cartas bem competentes e são gratuitas. Não há muitos motivos para não utilizar essa carta de jogo de Paladino. Ou pelo menos uma de cada tu vai utilizar, mas eu uso 2 de cada, já que o nosso deck o resto é totalmente focado em lacaio. 2 Anão Ferro Negro, outra criatura que sai bem pelo custo, pelo que ele faz, é um 4/4 por custo 4, e ele também é outra forma de a gente fazer algumas trocas, mas geralmente outra forma de ativar o nosso Ovo Neurubiano. Por fim, aqui embaixo é as nossas últimas cartas. É um Defensor de Argos, eu só tenho um. Provavelmente eu utilizaria 2 esse deck, é o deck que está sempre com lacaios na mesa. Muito raramente a gente fica sem 2 ou 3 lacaios no mínimo no jogo, a não ser que a gente está fazendo outro deck que é focado em limpar o nosso campo. Defensor de Argos faria muito sentido utilizar mais um, mas eu só tenho um no momento. Yeti, outra carta bem famosa nos decks mid-range e alguns decks control. Ele é o rei do Vanilla Test, que eu falei antes, né? 4 manas por um 4/5, o que é excelente. Ele é muito forte contra vários removals, bem difícil de lidar. A maioria dos decks vai ter que gastar 2 ou mais cartas nele, ou trocar 2 ou mais lacaios em cima dele. Então, é uma carta bem competente, faz muito sentido nesse deck. É o nosso bife quando a partida já sai do early game. E é o único comandante argentino. Eu também só tenho um, eu não sei se eu usaria 2, talvez sim, ou talvez não, não tenho certeza. Eu também não tenho nem aquela carta super apelona que eu esqueci agora, a Avenge Wrath, acho que é Ira Vingativa em português, não tem nem aquilo lá. Então esse meu deck foi feito bem no budget, a maioria dos jogadores iniciantes pode fazer sem muita dificuldade, visto que as únicas raras que tem no deck é 2 Malabaristas de Facas, 2 Ovos Neurubianos, que ainda é gratuito nesse momento, 2 Pacificadores e um Defensor de Argos e um Comandante Argentino. Tirando o Ovo Neurubiano, que por enquanto é gratuito, são 6 cartas raras. Então é tranquilo de se fazer. Eu fiz esse deck porque eu gosto de Paladino, sempre simpatizei e não tinha muitos recursos para montar um deck de Paladino. É um deck bem maneiro nessa área que eu jogo, nessa área de atuação. Provavelmente ele não é capaz de chegar
a lenda, bem certo que não, mas considerando que as minhas decklists são feitas principalmente para jogadores que não têm tudo, assim como eu não tenho todos os recursos possíveis para fazer decks no nível competitivo, mas ao mesmo tempo eu quero ser capaz de ir avançando no jogo. Eventualmente, conforme eu for jogando o jogo e ganhando experiência e ganhando gold, eventualmente todas as cartas de raridade maior vão chegar na minha mão. Mas por enquanto, o que eu posso mostrar pra vocês é esse estilo de baralho, que tem um desempenho interessante na metade da ladder. Dá pra fazer algumas substituições nessa decklist. Eu tentei testar rapidamente com o... Como é que é mesmo? Cavaleiro Espectral, só que eu não consegui fazer ele valer muito a pena nesse deck por enquanto. Tem algumas decklists parecidas com a minha rodando na internet, que eu não sei o nome que os caras chamam, mas eu já tem bastante decks de paladino que usa a Rota Lodo e outras cartas assim de valor alto, junto com que tem uma mecânica similar com a do meu deck, focado bastante em criaturas, bastante em lacaios na verdade. E Necrolord também, eu acho que é uma carta que pode sair bem com esse baralho, mas eu ainda não consegui usar ele de forma eficaz nesse deck. Mas é isso aí, pessoal. A moral do deck é basicamente essa. Muito focado em lacaio, muito focado em lacaio de valor individual. Cartas que podem te dar resultados interessantes por si só e possui alguma sinergia entre eles, mas é muito mais focado em... É um monte de criatura competente colocada junta. Se tu jogar de forma estratégica, saber quando ativar teu Hero Power e saber fazer as melhores trocas necessárias para que tu não fique sem gás para matar o oponente, tu sempre tem que cuidar para tu não se focar muito no campo e esquecer os pontos de vida do oponente. Isso daí tudo eu vou explicar para vocês melhor e demonstrar para vocês melhor conforme eu estiver jogando o gameplay que eu vou estar passando hoje ou amanhã no canal aqui. Então espero que vocês tenham gostado. É um deck bem maneiro de se jogar, bem simples, eu acho bem interessante para quem está começando a jogar, entender as mecânicas das trocas. É um deck maneiro, se tu não quer também tá jogando de Zu, porque é um deck que muitas pessoas alimentam ódio por ele. Essa aqui é uma resposta interessante, ele é bem competente contra o Zu, visto que a gente também, tanto contra o Zulok, a gente é focado em criaturas que possam fazer trocas que nos beneficiam. Então quando eu jogo contra um deck parecido com esse de Paladino ou um deck de Zulok, são partidas bem interessantes, muito focadas em criaturas, e geralmente termina se a gente conseguir controlar o campo dele antes dele controlar o nosso, ou vice-versa. São partidas bem divertidas, vocês vão ver, espero enfrentar um Zulok no gameplay. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou do conteúdo do canal por enquanto, deixe seu like, se inscreva para receber atualizações dos próximos vídeos que eu vou estar upando. E pode comentar o que quiser também, comentário sempre me deixa muito contente. Se tu gostar, compartilhe esse link desse vídeo por aí. E obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Champ saindo.